Nós vamos agora para a nossa leitura do Majjhima Nikaya, que está relacionado aqui a Herdeiros do Ensinamento, Dhamma Daya Sutta. Dhamma Daya Sutta. E aqui o nosso objetivo eu dei uma melhorada, entendeu? No visual da coisa, coloquei também o Pali romanizado no intuito de ir ajudando as pessoas a criarem familiaridade com isso. Meu nome é Plínio Tsai, eu sou professor da Universidade Metodista de São Paulo no programa de pós-graduação Stricto Sensu em Ciências da Religião. Também sou professor de Teologia EAD da mesma universidade, professor da Associação Buda Dharma e um dos fundadores e o idealizador da Associação Buda Dharma de Valinhos, que tem reconhecimento de utilidade pública. Então, aqui nós vamos dar uma olhada então na leitura, né, com o intuito de divulgar o conhecimento científico, né, aqui no caso a minha área na Universidade Metodista de São Paulo, na pós-graduação, é a área de linguagens e epistemologia do mundo antigo. Então, temos aqui a língua Pali, junto com uma possível tradução do Majjhima Nikaya, que está ligado aí às publicações do Bhikkhu Sujato. Certo? Então, mas sem demoras, vamos agora para a recitação. Vou deixar aqui a telinha pequenininha do seu lado, né, para não causar um incômodo. E vamos ler aqui. Evam me sutam. Assim eu ouvi. Ekam samayam bhagavan savatiyam viharat jetavani anatapindika sa arame tratako bhagava bhikkhu amantesi bhikavoti. Houve uma época em que o Buda estava hospedado perto de Savatthi, no bosque de Jeta, uma série de Anatapindika. Lá o Buda se dirigiu aos mendicantes enunciantes, Bhikkhavo, mendicantes enunciantes. Evam bante tite bhikkhu bhagavato pancha sosum. Bhagavan etadavokat. Bhikkhave dhammadayada mehota. No amisa dayada anukapam udaya vovadami katam nuko mama savaka dhammadayada bhavisanti no amisa dayada ti. Venerável Senhor, eles responderam. O Buda disse o seguinte: Bhagavan etadavokat, mendicantes e anunciantes, Bhikkhave, sejam meus herdeiros no ensino, não nas coisas da carne, não nas coisas materiais, né? Por simpatia por vocês penso, como podem os meus discípulos tornarem-se herdeiros no ensino, não nas coisas materiais, das coisas da carne? Aqui tem um problema, né? Quando a gente fala coisas da carne, a gente está fazendo uma referência aqui ao agregado do corpo, ao mundo que faz contato com o agregado do corpo. Algumas vezes a gente vê traduções que estão escritas assim, agregado material, ou mundo material. O mundo material fica uma coisa meio platônica, né, da filosofia de Platão, uma contraposição entre o mundo espiritual e o mundo material. Aqui não existe essa contraposição, ok? Ela não é explícita, ela não é do sistema. Então aqui nós temos um viés mais de interdependência, de vamos dizer assim, disso mesmo, de interdependência, coordenação dependente entre mundo mental e mundo físico, mundo material, mundo carnal, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado para não fazer uma leitura equivocada aqui da questão carne, mente, carne, espírito, carne, mente, ou então ainda mundo material, mundo espiritual, né? E aqui existe uma interdependência entre os dois, né? Sachetum he bhikkhave amisa dayada bhavisata no dhamma dayada evametam mama avanam bhavisati satu no savaka amisa dayada viharanti
no Dhamma dayadati socha me avanno bhavi santi Satu no savaka amiso dayada viharante no Dhamma dayadati. Se vocês se tornarem herdeiros nas coisas da carne, não no ensino, isso tornará passível de acusação. Os discípulos do Mestre vivem como herdeiros nas coisas da carne, não no ensino. E isso me tornará sujeito à acusação. Os discípulos do Mestre vivem como herdeiros nas coisas da carne, não no ensino. Então, de novo, né, as coisas da carne não estão em oposição às coisas do espírito. Você pode ver que ele está falando das questões do ensino. E o que é esse ensino? Dhamma, as coisas do Dharma. Então, as coisas da lei ou da ordem que perpassa todas as coisas. Né? Isso é Dhamma que está aqui dentro. Né? Então, no ensino dessa ordem, que é uma ordem que permanece. Né? Então, não no Dharma, não no ensino. Né? O ensino do quê? Ensino do caminho. As coisas da carne, quer dizer, as coisas dos órgãos sensoriais que prendem. A gente não pode esquecer que a ideia aqui é bhikkhu, né? E que é a ideia de renúncia, a noção de renúncia, né? Renúncia do mundo, para além das estruturas da época do Buda, né, que eram aquelas estruturas de 4 castas, né, ou várnias, né, ou classes. Né. Existe até hoje, mas hoje está em algumas regiões da Índia é a coisa bem móvel, outras não. Né, mas a gente não pode falar muito da Índia, sendo que a gente tem aqui mesmo, no nosso país, uma questão de classe o tempo todo, né, ou quer pela educação, ou pelo dinheiro, ou pela quantidade de conhecimento e assim por diante. Nós temos diversas diferenciações de classe, né, que permanecem e separando as pessoas, né, e isso também é considerado coisas daquilo que está ligado aos bens materiais, aos bens sensoriais. Isso que ele quer dizer com o agregado da carne aqui, né, a missa, ok? Então, continuando aqui, né. Sache panatum he bhikave dhamma dayada bhavisata no amisa dayada navo avano bhavisati satno savaka dhamma dayada viharanti no misa dayadati socha me anavano bhavisati Satu no savaka dhamma dayada viharanti no amisa dayada ti. Se vos tornardes herdeiros no ensino, no Dharma, né, não nas coisas da carne, né, a missa, isso não vos tornará sujeitos à acusação. Né. Os discípulos do Mestre vivem como herdeiros no ensino, não nas coisas da carne. Como herdeiros no Dharma, né, no Dhamma, não nas coisas da carne. Quer dizer, não nos órgãos sensoriais, os prazeres que vêm diretamente disso. Isso me tornará não sujeito à acusação. Os discípulos do Mestre vivem como herdeiros no ensino, no Dharma, não nas coisas da carne, né, não apegados às sensações sensoriais, que são as nossas 5 faculdades sensoriais. Tasma bhikave dhamma dayada mehota no amisa dayada anukampam udaya vovadami katanuko mama savaka dhamma dayada bhavisanti no amisa dayada ti. Portanto, mendigos renunciantes, sejam meus herdeiros no ensino, no Dharma, não nas coisas da carne, não nas coisas da amissa. Por simpatia por você, penso, como podem meus discípulos se tornarem herdeiros no ensino, no Dhamma, não nas coisas da carne? Seyatapi bhikave aham bunjitva patikamitva matamatam pivitva sesam pindapatam avisitam asa yang chadeya atasadwe bhikkhu dobala kilanta jihacha bibuta ata ahante bhikkhu evam vadeyang bhikave bonjitva patikamitva
mata matam vitiva se sopindapato avisito yancha desami sache ichata punjata no se ichata chadesami yatana chinapi upajati udakam va chadesami yatanapano titati. Suponha que eu tivesse comido e recusado mais comida, estando cheio e tendo bebido o quanto precisava. E havia alguma comida esmolada extra que ia ser jogada fora. Então 2 mendigos renunciantes estavam fracos de fome. E eu dizia a eles, mendicantes renunciantes, comi e recusei mais comida, estando cheio e tendo bebido o quanto preciso. E há essa comida esmolada extra que vai ser jogada fora. Coma se quiser, caso contrário vou jogá-la fora, onde há um pouco que cresça, ou jogá-la na água, que não tem criaturas vivas. Ata ayantaro tesam bhikkhunan ichi sintesi bhagava bunditva pachikamitiva mata matam pivitva seso pindapato avisito yang chadesati no chemayam bhujama chadesati bhagavata panavutam Dhammadayada mehota no amisa dayadati ayam pindapato amisam iyanuhanam imam pindapatam agahetva ratidivam dubalo kilanto jihachabitbutto virareyam Ichiko te evam akasum. Então um desses mendigos renunciantes pensou, o Buda comeu e recusou mais comida. Ele tem um pouco de comida esmolada extra que vai ser jogada fora. Se não comermos, ele vai jogar fora. Mas o Buda também disse, sejam meus herdeiros no ensinamento, não nas coisas da carne. E a comida esmolada é uma das coisas da carne. Em vez de comer essa comida esmolada, por que não passo isso dia e noite? Por que não passo isso e dia e noite fico fraco de fome? E foi isso que eles fizeram. Atadutiyo tesham bhikkhunan ichi sintesi bhagava bhujitva pachikamitiva matam pivitva seso pindapato avasito yancha desati no semayam bhuchane chadesati yanunaham imam pindapatam bhujitva ratidivam jihachadu balabhavam pachino detiva virane vihareyam ichiko te evam akasum. Então o segundo desses mendigos renunciantes pensou, o Buda comeu e recusou mais comida. Ele tem um pouco de comida esmolada extra que vai ser jogada fora. Se não comermos, ele vai jogar fora. Por que não como essa comida esmolada, depois passo o dia e a noite me livrando da minha fome e fraqueza? E foi isso que eles fizeram. Então, quer dizer, nós temos o primeiro renunciante que diz assim, o Buda vai jogar fora. Bom, deixa o Buda jogar fora. Eu prefiro treinar a mim mesmo no autocontrole e arcar com a consequência de passar um pouco de fome, um pouco de fraqueza. Enquanto que o segundo disse assim, não, o Buda vai jogar fora de qualquer jeito. E qual é o problema então de eu me livrar um pouco da minha fome, da minha fraqueza e vou me alimentar disso, né? Então aí qual que seria o mais correto, o primeiro ou o segundo? Apicha sobiku bontitava imam bindapatam ratindivam jihachabdu balabhavam vimuchitva vihasi atakoso anyo biku araharaho sevava sansaharocha tanki sahitu digaratam kopanatam vatati apichasa santutasa salekam agaravasa aradaviryasa bikuno tashma bikave
Dhammadayada mehota no amisa dayada anukapam upadaya vo vadami katanuko mama savaka dhammadayada bhavisanti no amisa dayadati. Mesmo que esse mendigo renunciante, depois de comer a comida esmolada, tenha passado o dia e a noite livre de fome e de fraqueza, é o primeiro mendicante que é mais digno de respeito e elogio. Por quê? Porque por muito tempo isso conduzirá a esse ser mendicante de poucos desejos, contente, modesto, desonerado e energético. Portanto, mendigos renunciantes, sejam meus herdeiros no ensino, no Dhamma, na ordem, mas não nas coisas da carne. Por simpatia por vocês, penso, como podem os meus discípulos tornar-se herdeiros no ensino, mas não nas coisas da carne? Idam bhagava avoka, idam vatva bhagava asana, vutahitva viram pavisi. Isso é o que o Buda disse, depois de falar aqui eu traduzi como santo, né? Mas seria o Buda, né? O Bhagavan, né? O Bhagavan, né? O sábio, né? Acho que não cabe não, né? Levantou-se do seu assento e entrou na sua habitação. Está tentando fazer um paralelo aqui entre pacificação e santidade, né? A palavra ksanta é a raiz disso, ou santa em Pali, ksanta em sânscrito, mas acho que aqui não cabe muito bem, né? É porque a ideia é de estar pacificado mesmo diante da fome, né? Então, aqui continuando, então o Buda tinha uma habitação, como vocês podem ver, né? Ele entrou na sua habitação. Vitutva viharampavisi, né? Então depois, atako bhagavati pakante achirapakantassa bhagavato ayasmam chariputro. Sariputro, chariputro seria mais para sânscrito, né? Então, ayasma sariputto biku amantesi avuso bikavoti avusutti te biku ayasmato sariputassa pachasosum ayasma sariputro etadavokat. Não, etadavokat é sânscrito, etadavoká. Então, logo depois que o Buda partiu, o venerável Shariputra disse aos mendicantes, o venerável Sariputta disse aos mendicantes renunciantes. Sariputra é Pali, Shariputra é sânscrito. Reverendos mendigos renunciantes, ou veneráveis mendigos renunciantes, quer dizer que são monges, né? Reverendo, venerável, eles responderam. Sariputta disse o seguinte: Avuso katan nama satuno arane vira rantasa savaka arana vihare nasiki santi katan siki santi. Reverendos, como os discípulos de um mestre que vive em reclusão, não treinam em reclusão, e como eles treinam em reclusão. Avuso yata man ayasmatam sariputam upasanka mitva ima basitasa atam pativisisama tata durampi gamisama saduvata ayasman sariputto imasa basitasa atam vyakarotu ayasmato sariputassa basitam biku sunisanti daresanti. Reverendo, nós viajaremos um longo caminho para aprender o significado dessa declaração na presença do venerável Sariputta. Que o próprio venerável Sariputta, por favor, esclareça o significado disso. Os mendigos renunciantes vão ouvir e se lembrar disso, né? A palavra Sariputta quer dizer filho de Sari, ok? Puta quer dizer filho, né? Diferente daquele som que nós usamos aqui e que se referencia aí a outras coisas, mas a palavra aqui é uma palavra composta, né? Uma aglutinação. Sariputta, filho de Sari, ok? Então, Tenahi avuso sunnata sadukam manasi karota basi samiti.
Então, reverendos, ouçam e apliquem bem em sua mente. Eu falarei. Esse me aqui é o determinante desse eu que está aqui, né? Eu falarei. Evam avusso ti kote biku asmato sariputassa pachasossum ayasma sha sariputo etadavoka. Sim, reverendo. Eles responderam. Sariputta disse o seguinte. Bom, aqui eu podia ter traduzido melhor essa parte, né? Mas vamos continuar. Avuso katanama satuno arane viraha santassa va savaka arane vihare nasiki santi satuno arane vihara tassa va savaka arana vihare nasikanti yansata Pajayati vadati tanna pajahanti kosajan apajanti kusitahonti ariyanam vanam bhajanti aranam viharanam apachipa janti trata avuso jetaka biku tihi tanehi garahi taba Satuno arane viharantassa savaka arane vihare nasikantiti ayam patamo hetu ayam sata pajaheyati vadati tana pajahanti ayam dutiyo hetu kosajan apajanti Kusitahonti arayanam vanam bhajanti aranam viharam apachipa janti ti ayantatiyo hetu imehi tihi tanehi jetaka biku garahitaba trata majimapi biku navakapi biku imehi tihi tanehi Garahitaba evanko avusso satuno arane vihararantassa savaka arana vihara nasikanti. Reverendos, como os discípulos de um mestre que vive em reclusão não treinam em reclusão, os discípulos de um professor que vive em reclusão não treinam em reclusão. Eles não desistem do que o mestre lhes diz para desistir. Eles não são indulgentes e preguiçosos, líderes em apostasia negligenciando a reclusão. Nesse caso, os mendigos enunciantes sêniores devem ser criticados por 3 motivos. Os discípulos de um mestre que vive em reclusão não treinam em reclusão. Este é o primeiro fundamento. Eles não desistem do que o mestre lhes diz para desistir. Este é o segundo fundamento. Eles são indulgentes e preguiçosos, líderes em apostasia negligenciando a reclusão. Este é o terceiro fundamento. Os mendigos enunciantes sêniores devem ser criticados por esses 3 motivos. Nesse caso, os mendicantes enunciantes médios e os mendigos enunciantes júniores ou iniciantes devem ser criticados pelos mesmos 3 motivos. É assim que os discípulos de um mestre que vive em reclusão não treinam em reclusão. Então aqui me parece que o venerável Sariputta está dizendo 3 problemas que são muito comuns em qualquer ordem religiosa, né? Que seria aqui o caso de viver em reclusão significa ficar em silêncio, se afastar um pouco, meditar, né? Controlar os seus impulsos sensoriais, as suas volições e assim por diante, né? E aí me parece as vontades, né, as intenções, o modo de falar, o modo de rir, o modo de se comportar, né? Isso tudo é reclusão, né? E aí ele diz que eles não fazem isso, né? Além disso, o que o mestre o mestre vive nessa reclusão, mas os discípulos não, né? E depois ele diz assim que os discípulos deixam para lá aquilo que o mestre diz para fazer, enquanto que o mestre não deixa para lá aquilo que ele mesmo diz para ser feito, né? E isso é um segundo motivo, enquanto que o terceiro motivo de crítica seria a questão de ser preguiçoso, indulgente, quer dizer, indulgir em ações que são contrárias aos ensinamentos, né?
Então são líderes em apostasia, né, negligenciando a reclusão, né, rebeldia, apostasia, rebeldia, né, se rebelam contra os ensinamentos, não querem praticar e assim por diante, né. Então esses seriam os 3 motivos. Então, ida avuso lobo cha doso cha papaka akusala dhammam ati majima pachipata loba dosanam patanayam yadasana visesaya samvatati jnana visesaya samvatati upasamaya abhinaya sambodhaya nibbana samvatati katama chasa majima pachipata ayameva ariyo atanjiko mago seyatidam samadite samasankapo samavacha samakamanto samajivo samavayamo samasati samasamadhi ayanko samajima patipata lobado sanam pahanaya yadasana visesaya jnana visesaya samvatati upasamaya abhinaya sambodhaya nibbana samvatati. O ruim aqui é a ganância e o ódio. Existe um caminho intermediário de prática para desistir da ganância e do ódio. Da visão e conhecimento e leva à paz, conhecimento direto, despertar e extinção das aflições. Né? Essa extinção aqui não é extinção da existência, né? Só se for das aflições, do sofrimento. Né? E qual é esse caminho intermediário da prática, o caminho do meio, né, da prática? Mahajima Patipata, né, o caminho intermediário da prática. É simplesmente este caminho óctuplo. Que é qual? Isto é, Samaditi, entendimento correto. Samasankapo, ou intenção ou pensamento correto. Samavacha, fala correta. Ação correta é Samakamanto, meio de vida correto. Samaajivo, depois nós temos aqui esforço correto. Samavayamo, atenção plena correta. Samasati. Depois nós temos Samasamadhi, que é a imersão correta. Não, né? Seria mais para meditação, né? Meditação correta. Meditação correta. Este é o caminho do meio da prática, que dá visão e conhecimento. Leva à paz, ao conhecimento direto, ao despertar e à extinção, né? Então, extinção aqui equivale a nirvana, nibbana, né? Despertar, sambodhaya. Conhecimento direto, abhinaya. Ao, né? Esse A no final aí é ao, né? E o passamaya, né? Leva à paz, tá bom? A grande realização da paz. E da avuso kodo cha upanaho cha. Aqui você tem uma série de repetições. Esses 3 pontos são uma série de repetições que a gente não vai fazer, senão a gente vai ficar aqui muito mais tempo, né? Não é necessário. Vamos lá. Porque é sempre uma repetição de toda a estrutura que está acima, aí você tem nos textos budistas essa repetição para memorização, né? Mako cha palasso cha isa cha macharyan cha maya cha sateyan cha tambo cha sarambo cha mano cha atimano cha mandaka pamado cha imedama papaka akusalam ati majima patipata ime sandamanam pahanaya yadasane se visesaya jnana visesaya samvatati upasamaya abhinaya sambodhaya nibbana samvatati katamachasa majima patipata ayameva arayo atanjikomago samaditi samadhi yanko samahajima patipata ime sandamanam panaya yadasana viseya jnana visesaya samvatati
upasamaya, abhinaya, sambodhaya, nibbānaya, samvatati. O ruim é que a raiva e a acrimônia, desdém e desprezo, ciúme e mesquinhez, engano e desonestidade, obstinação e agressão, presunção e arrogância, vaidade e negligência. Existe um caminho intermediário da prática para desistir da vaidade na negligência, da visão e conhecimento e leva à paz, conhecimento direto, despertar e extinção, e das aflições, nirvana. E qual é o caminho do meio da prática? É simplesmente esse nobre caminho ótimo, isto é, entendimento correto, pensamento correto, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, tensão plena correta, imersão correta. Não, imersão não, meditação. Meditação correta, certo? Mas o trecho acima não fala isso, né? E aqui fui eu que coloquei, tá bom? Mas o trecho acima, ele para aqui, ó, né? Tá bom? Então, este é o caminho do meio da prática que dá a visão, conhecimento, leva para a paz, ao conhecimento direto, ao despertar, à extinção. Então, idam ayasmat sariputro avokatāmanate bhikkhu ayasmato sariputassa pasitam abhinanduti. Isso é o que o venerável Sariputra disse. Satisfeitos, os mendigos renunciantes, os bhikkhus, aprovaram o que Sariputra disse. Então aqui nós temos uma lista de aflições, né? E ele começa aqui dizendo que ganância ou cobiça e o ódio, né, são problemáticos, né? Lobo cha dosa, né? Loba cha dosa, né? Então ganância ou cobiça e o ódio são problemáticos. Como que se supera isso? Se supera isso por meio do entendimento correto, pensamento correto, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção plena correta, meditação correta, né? E qual é a visão que é o correto? É aquela visão que ele expôs acima, né, do abandono e do ouvir e do praticar de acordo e de seguir os ensinamentos, renunciando a si mesmo, no sentido de volição sensorial, né? A ideia do renunciante está aqui dentro, né? A ideia da renúncia das volições, né? Aquela ideia ascética de que por meio da renúncia dessas volições, dessas intenções, dessas emoções, assim por diante, o praticante pode alcançar esse nível de maestria em relação a si mesmo, né? Como a gente pode ver, se a gente conectar isso com os sermões de John Wesley, isso não tem a ver com a salvação proposta na lógica cristã. Isso tem muito mais a ver com uma acesse própria em busca do quê? Desse upassamaya, né, que seria o passamaya seria o comprometimento com a paz, abhinana seria o conhecimento direto, sambodhaya, né, Bodha que está aqui é Buda, né, a mesma raiz, Sam, completo despertar, e Nibbana, né, a extinção definitiva de todas as aflições, dentro de parâmetros naturais, né, dentro de parâmetros da razão natural, não para dentro aí de uma razão revelada, né, como pode ser visto aqui, isso é alcançável dentro aí de condições, né. Depois se fala aqui de Krodha, raiva, ó, Kodo, né, é Krodha em sânscrito, raiva, ódio, Upanaho, acrimônia, depois vem desdém e desprezo, Mako, palaço, né, então depois ciúmes e mesquinhez, esse cha é o e, né? Issa, ciúme, machari, que é mesquinhez, engano, Maya, tá vendo? Maya, engano, né? O véu de Maya, né? O engano, e Satyam, desonestidade, né? Depois nós temos obstinação e agressão, Tamba, Cha, Saramba, o Sarambi, então daí depende, né? Presunção e arrogância, Mano e Atmano. Vaidade e negligência, Madancha, Pamado e Cha. Acho que está um pouquinho invertido aqui, né? Então, a Mandacha, Cha, Pamado. É para não ficar com uma dupla, né? Que você joga para cá o Cha para não ficar com uma dupla aí que repete Cha, Cha, tá bom? Que pode sair estranho. Então, vaidade e negligência, Mandancha e Pamado. Pamada. Tá bom? Então, Imedama Papaka Akusala. Essas são as. Esse é um ensinamento sobre as
vamos dizer assim, as prisões não virtuosas, né? Aquilo que nos prende, papa, né? Existe um caminho intermediário da prática para existir a vaidade na negligência, né? E aí começa aqui a ideia da visão e conhecimento que leva para a paz, né? O Abhisamaya, né? E o Passamaya, depois Abhignana, depois Sambodaya e depois Nibbana, né? E aí nós temos o caminho óctuplo de novo, né? Ok? Então, essa é a ideia aqui desse sutra. Nós paramos então por aqui hoje. Muito obrigado pela sua paciência em ouvir esse sutra e nos vemos na continuação no próximo, que será o Sutta 4 da coleção de sutras intermediários da tradição Theravada, escrito inicialmente em singalês, depois traduzido pelo Buda Ghosh no século V depois de Cristo para o Pali. Tá bom? É isso então. Grande abraço e nos vemos na próxima.